turma! Hoje é terça-feira, dia 16 de junho. Vamos iniciar a nossa semana. Ontem foi o dia de vocês fazerem, deixarem em dia a apostila de vocês. Hoje vamos trabalhar a língua portuguesa. Vamos fazer o estudo da língua nas páginas 15 e 16. Então, corre lá, abre sua apostila e acompanha a aula junto com a Pro. Vamos relembrar o que é verbo? Olha só, eu tenho 3 imagens ali. Na primeira imagem, a Pro vai ler para vocês, acompanhem junto. Os gatinhos dançam. Na segunda, André está contente. E na terceira, chove muito. Eu tenho 3 palavrinhas ali que estão grifadas, que estão destacadas. Tem a palavra dançam, está e chove. Essas 3 palavrinhas, então, são verbos. Vocês lembram que são verbos? São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, aqueles 3 exemplos que a gente tem, os gatinhos dançam. Dançam é um verbo e ele está indicando uma ação. Agora, André está contente. Na palavra estar, está indicando o estado, é a maneira como ele está. Na terceira ali, chove muito. A palavra chove indica um fenômeno da natureza, ok? Então, são esses três exemplos, então, de verbos. A Pro pegou aqui o verbo fugir, ok? Para explicar uma coisa muito importante para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas 2 frases. Elas parecem estar bem parecidas, não parecem? Mas tem aquelas palavrinhas ali que estão grifadas, que são os verbos. Na primeira frase, ela está em vermelho, termina com AM. E na segunda frase, a palavrinha ou verbo fugiram termina com A ativo. Então, a gente vai ler agora para a gente perceber a diferença. Na primeira frase ali, eles fugiram pela manhã. Vocês podem perceber aqui que a sílaba tônica não é no AM. Vamos separar a sílaba? Fugirão. Lembra quando eu chamo a palavra? Aí eu sei onde está a sílaba tônica. Fugiram. Está no G, a sílaba tônica. Eu já sei que está no G. Então, eu não vou dar ênfase para o AM, porque essa palavra ela se pronuncia fugiram, porque já aconteceu. Ok? Vamos ler de novo? Eles fugiram pela manhã. A gente percebe aqui que o verbo, que é essa ação, já aconteceu. Então, eu sempre vou escrever com AM no final da palavrinha. Agora aqui tem outro exemplo. Eles fugirão pela manhã. Eu percebo aqui que a sílaba tônica está no rão. Vamos ver? Fugiram. Fugirão. Ah, fugirão. A sílaba tônica está na última, ok? Então, isso indica que a palavra está no futuro. Então, vou ler de novo. Eles fugirão pela manhã. É um fato que ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. Perceberam a diferença? Nós vamos trabalhar em cima desse texto, continuar trabalhando em cima do texto. Menina sofre acidente e colegas mostram solidariedade. A gente já sabe que é uma notícia. E agora vocês vão fazer as atividades. Se precisar voltar aqui no texto, voltem, releiam. Provavelmente vocês vão precisar, querem ver? Vamos ler junto com a Pro, atividade 28. A notícia foi escrita por Isabela Fagiani e publicada em 23 de agosto de 2016. Os fatos apresentados aconteceram antes, durante ou depois do relato. Justifique sua resposta. Você vai voltar lá no texto e vai justificar a sua resposta aqui, ok? Voltando lá no texto, vocês vão perceber que bem embaixo lá no texto está escrito assim, que foi publicada em 23 de agosto de 2016. Vocês vão reler o texto e vocês vão perceber que algumas palavrinhas mostram que o fato já aconteceu. Quais palavrinhas são essas? Vocês vão retirar lá
os verbos, né, que estão mostrando que os fatos já aconteceram. Aqui, na atividade número 29, complete as frases a seguir com palavras do texto que combinem com as pessoas envolvidas e o tempo em que as ações acontecem. Letra A. Os alunos a ajudar. Que palavrinha eu vou usar aqui? Eu vou voltar lá no meu texto para saber que palavra eu vou usar. Porque essas frases aqui, elas foram retiradas do texto daquela notícia. Então, eu preciso voltar lá para completar ali. No exercício 30, se as ações da atividade anterior, ou seja, aquelas palavrinhas que vocês forem encontrar aqui, que são ações, que são os verbos, acontecessem no futuro, como as frases ficariam? Então, aqui a gente percebe que elas já aconteceram. Quando a notícia fala que o fato já aconteceu, vocês vão retirar essas palavrinhas, que são os verbos, que já aconteceu, que está indicando que já aconteceu. Agora, nessa atividade aqui, vocês vão colocar os verbos no futuro, como se ainda não tivesse acontecido. Como essas mesmas palavrinhas ficariam aqui? Então, é isso que vocês vão fazer. Como você pode observar, os verbos, então, nos ajudam a perceber o que está acontecendo na notícia e podem variar de acordo com as pessoas envolvidas e o tempo em que as ações acontecem. Número 31. Observe a seguinte frase. Os alunos do Colégio Adventista de Gurupi decidiram ajudar uma colega. Vocês observam ali que o verbo termina em am, decidiram ajudar uma colega, tá? Então, o fato já aconteceu. Se a parte em destaque, essa partezinha aqui em destaque, ok? As letrinhas AM, fosse substituída por AOTIL, a frase teria o mesmo sentido? Claro que não, né? A gente já viu que não teria o mesmo sentido, porque se eu usar no verbo o AM, está indicando que isso já aconteceu, que essa ação já aconteceu. Se eu usar o AOTIL na frase, então quer dizer que a ação ainda vai acontecer. Então, é bem diferente, viu como muda? São duas letrinhas ali tão pequenininhas, mas que muda totalmente o sentido daquela frase. 32. Leia as palavras em voz alta e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês lembram quando a Pro ensinou para vocês chamarem a palavra para a gente descobrir a sílaba tônica? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão chamar cada palavrinha e vai circular a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês podem perceber aqui que algumas palavrinhas têm acento. Lembrando que quando as palavras têm acento, vocês já descobriram aqui a sílaba tônica. Tem acento aqui? Então, é essa sílaba que eu vou circular, porque essa vai ser a sílaba tônica. 33. Todas as sílabas tônicas que você marcou na atividade anterior têm acento? Quando a gente observou agora anteriormente, tinha acento naquela atividade? Todas as palavrinhas tinham acento? Pense então. Aqui o menininho está com o acento agudo e a menininha com acento circunflexo. As sílabas tônicas, quando acentuadas, podem ter um desses dois acentos aqui, ou agudo ou circunflexo. Lembrando que o acento agudo é aquele que deixa a sílaba mais com o som mais aberto, e o circunflexo é aquele acento em que a sílaba fica com o som mais fechado, como você, e, você. E colégio, então a sílaba ali abriu, ó. Colégio. O som, então, abriu. 34. Leia o trava-língua com seus colegas. Não será possível vocês ler com os colegas, mas vocês podem ler em casa para o papai e para a mamãe, ou para quem estiver com vocês. Ok? A Pro vai ler para vocês para ajudar, tá bom? Sabia que a sábia mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiar?
Depois vocês em casa, vocês vão tentar ler essa frase. Se quiserem tentar agora, podem tentar, ok? A pergunta é: a sílaba tônica ajudou a compreender as palavras do texto? Sim ou não? Para compreender essa frase aqui, se eu mudasse, por exemplo, a primeira palavra ali, sabia, se tivesse acento aqui, se fosse sabiá, teria sentido? Vamos ler? Sabiá, que a sábia mãe do sabiá. Ficou meio sem sentido. Agora, se eu ler corretamente, sabia que a sábia mãe do sabiá, daí já fez um efeito diferente, já fez sentido aqui. Ok? Então, respondam ali aquela pergunta, pensem em casa, ok? E qualquer coisa, a Pro estará lá no grupo. Qualquer dúvida, me chame lá. Fique com Deus. Beijinho, até logo, tá?